Começamos então aqui com o nosso primeiro assunto, Oriente Médio e Estados Unidos. A gente começa falando sobre o Irã, porque o país disse hoje que não pode continuar a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica por causa de preocupações de segurança. Por qual motivo cooperação com a Agência Internacional da ONU? O Américo vai explicar isso para a gente. A comunidade internacional ainda aguarda, inclusive, um parecer conclusivo e imparcial sobre se os Estados Unidos conseguiram, de fato, destruir as instalações nucleares. Américo Martins, ainda temos essa divergência no quesito interpretação do que aconteceu lá. E temos agora essas questões da Agência Internacional de Energia Atômica. Pode atualizar a gente sobre o que tem de novo e o que ocorreu nos últimos dias para quem eventualmente não estava acompanhando o noticiário no fim de semana? Claro, Elisa, esse impasse com relação ao programa nuclear do Irã continua. Antes de mais nada, um bom dia para você, um bom dia para todo mundo, uma excelente semana para todos que nos acompanham aqui na CNN. Elisa, o Irã disse hoje, essa é a última informação que nós temos, através do seu porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que o país não vai poder colaborar com a Agência Internacional de Energia Nuclear por uma questão de segurança. Por quê? Porque o Irã alega que pode ser bombardeado a qualquer momento e não teria como garantir a segurança dos inspetores que estariam trabalhando no país. Obviamente, isso é um certo exagero, porque o Irã poderia sim continuar colaborando com a Agência Internacional de Energia Atômica e também procurar algum tipo de garantia dos países que eventualmente teriam interesse em bombardear o seu programa nuclear, como é o caso dos Estados Unidos e de Israel. Essa agência é importantíssima nesse debate, Elisa, porque é uma agência da ONU, é uma agência imparcial, é uma agência que tem uma supervisão muito forte dos países do Conselho de Segurança da ONU que têm armas nucleares para fiscalizar eventuais programas de criação de armas nucleares em outros países. Nas últimas décadas, eles fizeram um trabalho muito focado no Irã, tentando identificar exatamente aonde estava o programa nuclear iraniano e as capacidades do Irã de eventualmente construir uma bomba atômica. Agora, essa declaração do Irã indica também que eles querem um compromisso firme, um compromisso na mesa, um compromisso com assinatura, talvez, um compromisso de palavras dos Estados Unidos e de Israel de que não vão bombardear mais o país, em especial as suas instalações nucleares. E por que eles querem essa garantia? Porque eles vinham numa negociação com os Estados Unidos e 2 dias antes de ter uma nova reunião de diplomatas americanos com diplomatas americanos para discutir justamente o programa nuclear, Israel bombardeou o país. Isso criou todo aquele conflito e deixou o Irã muito ressabiado. Então eles dizem que não vão colaborar com essa agência se não tiverem confirmações firmes de que não vão voltar a ser atacados. O Ministério das Relações Exteriores do Irã também hoje desqualificou aí as ofertas do presidente americano Donald Trump de um eventual acordo. Por quê? Porque, segundo o Irã, o Donald Trump às vezes avança dizendo que quer um acordo, às vezes diz que não precisa de acordo, às vezes ele bombardeia o Irã, às vezes ele diz que o Irã não tem mais como fazer uma bomba. Então, ele dá muitos sinais trocados e o regime dos ayatollahs no Irã diz que dessa forma não tem como negociar nada com os Estados Unidos. Agora, Elisa, isso é uma guerra de narrativas também. Os Estados Unidos, através do presidente, dizendo que obliterou completamente o programa nuclear iraniano e o Irã, eventualmente, tentando fazer essa bomba e, por isso, não querendo a presença da Agência Internacional de Energia Nuclear. E onde é que está o ponto mais sensível, o ponto que pode indicar o que é a realidade nessa guerra de narrativas? Justamente na Agência Internacional de Energia Nuclear, que ontem afirmou que o Irã pode sim, em alguns meses, voltar a enriquecer urânio e pode sim voltar a tentar fazer uma bomba nuclear, ao contrário do que vem afirmando o presidente dos Estados Unidos, de que o programa teria sido completamente obliterado. Isso é um sinal forte, esse é um sinal importante e o mundo deveria prestar atenção no que o diretor-geral da agência está dizendo, o Rafael Grossi. O Irã tem condições de voltar a enriquecer urânio e tem condições de eventualmente tentar fazer uma bomba.
Essa é uma afirmação de uma agência neutra, ligada à ONU. Então, é muito importante que o mundo preste atenção e tente, de alguma forma, fazer algum tipo de acordo diplomático com o Irã para interromper esse processo que pode ser muito complicado. Américo, uma dúvida. Quando Donald Trump diz assim, ó, vamos fazer um acordo, iranianos, queremos fazer um acordo. Vocês só precisam parar de enriquecer urânio. Só isso. Quando eles falam isso, Américo, eles estão pensando, contém ingenuidade propositiva na minha pergunta, tá? Propositalmente. Quando eles falam isso, parem de enriquecer urânio, é porque eles estão querendo que exista uma paz? Ou é porque os Estados Unidos querem manter-se como os mais poderosos do planeta, os que estão mais bem preparados? Porque a Rússia, eu lembro de Putin dizer para a Ucrânia, ó, nós vamos acabar a guerra, tudo bem, ucranianos, basta vocês entregarem as suas armas. Esse tipo de negociação é uma negociação eficaz? Porque agora, Irã, nós queremos a paz, viu? Então parem de enriquecer urânio. É uma boa pergunta, Elisa, e você deve partir do princípio sempre de que os Estados Unidos, em qualquer administração, seja dos democratas, dos republicanos, eventualmente um dia de um presidente independente, eles sempre vão trabalhar com o seu interesse nacional no topo da agenda, e o seu interesse nacional é manter os Estados Unidos como a maior força militar e econômica do planeta. Então, tudo o que eles fazem é para não permitir que outros países cheguem no mesmo nível dos Estados Unidos, porque isso é do interesse nacional deles, que eles sejam o principal país do mundo, o mais forte, tanto política como economicamente, como militarmente. Então, por isso, eles não querem e vão guiar sempre a sua política externa. Eles avaliam que o Irã não tem condições de chegar muito perto dos Estados Unidos, mas o Irã com uma bomba atômica poderia desestabilizar muito o Oriente Médio. E é por isso que o Donald Trump bombardeou as instalações nucleares e agora fala num acordo com o Irã. E o grande problema aqui, Elisa, é que o Irã ele é signatário de um tratado de não proliferação de armas nucleares que lhe dá o direito, sim, de enriquecer urânio para fins civis, para fins pacíficos. Mas os Estados Unidos não confiam no Irã. Acreditam que se o Irã enriquecer urânio minimamente para o seu programa civil, ele pode tentar continuar fazendo uma bomba. Então, embora o Irã tenha o direito de enriquecer urânio em determinado nível para fins civis e pacíficos, os Estados Unidos não confiam no regime dos ayatollahs. E eles têm boas razões para não confiar, já que o regime financiou muitos grupos que os Estados Unidos consideram terroristas. Grupos que também ajudam, de certa forma, a desestabilizar o Oriente Médio. Então, por isso, os Estados Unidos dizem para o Irã, vamos negociar, mas vocês não podem enriquecer nada de urânio, nem para fins civis. Não podem tocar em urânio. Existe até uma outra proposta na mesa agora, que seria os Estados Unidos ou outros países venderem o urânio já enriquecido para um limite de fins pacíficos para o Irã, para que o Irã não tenha nem a tentação de, eventualmente, um dia fazer uma bomba. Mas o Irã diz que não, que ele quer enriquecer o urânio, que ele tem o direito, e tem mesmo, de fazer isso de acordo com o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares que o Irã assinou. Então, os dois lados têm argumentos quando eles dizem que não pode criar bomba e não pode enriquecer urânio, e o Irã dizendo que sim, eu quero enriquecer urânio e eu tenho esse direito. Mas tudo isso, no final das contas, Elisa, é uma grande negociação diplomática que vai ter que ser feita, porque o Irã, sim, tem o direito de enriquecer urânio, mas não tem o direito de fazer uma bomba, porque assinou esse tratado de não criar uma bomba. Então você precisa ter algum tipo de supervisão por ele. A grande ironia, Elisa, antes de eu concluir, é que existia um acordo que permitia que os Estados Unidos, a Agência Internacional de Energia Nuclear e outros países monitorassem em detalhes o que o Irã estava fazendo em termos de acordo nuclear, em termos de projeto nuclear para criar uma bomba. Esse acordo foi negociado pelos Estados Unidos, na gestão do presidente Obama, e foi rompido por quem? Pelo presidente Donald Trump, e voltamos à estaca zero, e agora temos que lidar com todos esses problemas.